não estejam resistindo. Não chega nessa idade, como eu tenho colegas que chegaram na minha idade, como você deve ter colegas que chegaram na sua idade, e que ficaram tudo dentro do sistema, podem estar ricos, não viveram. Não viveram, e agora como que vão viver exatamente o que você diz? Tudo que a gente viveu na juventude, tudo que a gente viveu na adolescência. Agora, com 75 anos, gente, tem corpo. É a mesma coisa que a gente está falando da questão da ecologia. A gente precisa da natureza, a gente precisa do nosso corpo, a gente precisa das coisas reais. O problema também dessa sociedade é que ela é mítica e vive na representação. E o real, a realidade, é o que comemos, o que bebemos, que corpo nós temos, que é finito. Não adianta, está falando, o cara 90 anos, rico e tal, mas não vai acabar? Vai poder, com 90 anos, botar uns patins e sair correndo por aí, fazendo o que quis, que não fez na época que podia fazer? Então, eu acho que é muito importante a gente poder falar e os jovens entenderem que é um momento muito rico, entende? Aproveita a vida. E a prática da felicidade torna-se subversiva quando ela é coletiva, porque a vida é uma só para se viver. Então, ou bem aproveita e vive, porque o tempo não para. Então, todos vamos envelhecer e todos temos uma limitação, que é o corpo. Não tem como você, por mais dinheiro que você tenha, não ter o seu corpo envelhecendo e não encarar a morte. Isso vai acontecer, mas essa sociedade também ela cria uma ilusão de que as coisas são eternas, né? E que o tempo é um tempo imaginário. Até, se a gente pensar, até filme mostra a pessoa morre e continua aparecendo. Quem que conhece alguém que já voltou, gente? Olha que loucura isso, né? Tem Ghost, tem 13 Reasons, que as meninas, a garotada toda começou a tentativa de suicídio, que a menina corta os pulsos, morre na banheira, mas continua viva. A série inteira, viva. Olha que coisa louca. O tipo de inversão, né? Que é o que o Guattari chama da ecologia mental. Olha que maluquice. Olha que delírio. Pois é, se apresentam objetivos de vida que impedem que a gente viva, enquanto que o objetivo da vida é viver. E o que é viver? É troca de afeto. Viver é se dar bem com o seu coletivo, é beneficiar as pessoas, é chegar e ser bem recebido, voltar onde você foi e ser bem querido. Né? Viver é troca de afeto, basicamente. O cara pode ter tudo, se ele não tem afeto, ele é um miserável, cara. Ele pode ter propriedades 1000, mas ele vive angustiado, ele vive no mau humor, ele vive desconfiado, ele vive acuado. Até porque é só olhar em volta que a gente percebe. Se você tem muito mais dinheiro do que você precisa, você vai ter que cair na defesa desse dinheiro, dessa propriedade. Porque nós estamos num mundo de miséria. Então, há organizações que visam roubar o seu dinheiro. Você acaba se cercando de gente interesseira. Você acaba perdendo contato com a sinceridade. Você acaba desacreditando da honestidade, do desinteresse, da espontaneidade. E você vive no inferno. Vive prisioneiro da sua propriedade, que você não vai levar para lugar nenhum. Frequentemente vai dividir sua família quando você morrer, porque vão brigar disputando sua propriedade. O que a gente precisa para viver, materialmente falando, isso eu falei no primeiro vídeo, foi gravado comigo, não tinha nem computador. A gente só precisa materialmente de 5 coisas que começam com A: ar, água, alimento, agasalho e abrigo. Essas são as 5 necessidades materiais. A partir delas, você pode correr atrás das necessidades imateriais, que são muito mais importantes, que vão dar valor à sua vida, não vão dar preço. Essa é uma confusão muito comum, valor e preço. Às vezes eu estava expondo meus desenhos nas paredes, na rua, e uma pessoa olhava, gostava, daqui a pouco eu olhava para mim, apontava para um desenho, falava, qual é o valor desse desenho? Eu dizia, bom, o valor varia, mano. Tem gente que dá valor demais, tem gente que não dá valor nenhum, que acha que isso aí é porcaria. Mas para os dois, o preço é o mesmo. O valor pode variar, porque valor é sentimento. O preço não, o preço é matemática.
Então, o valor não é preço. É preciso fazer essa diferença. E a coisa imaterial também começa com A, né? Que é amor, né? Que é o que a gente precisa. Realização pessoal, cara. Você tem uma profissão que beneficia outras pessoas. É uma realização pessoal. Quando você percebe que seu trabalho traz benefício, isso é uma realização pessoal. A verdadeira realização. Não é explorar o trabalho alheio. Não é usufruir de luxo no meio da miséria. Como é que é? É alegria. Alegria, o prazer. Sim. De estar ali naquele momento. Só um pequeno depoimento também é interessante, porque todos nós aqui, de alguma maneira, nós saímos do sistema, né? Porque eu também fui através do teatro. E fazer teatro também é algo muito complicado, porque você é realmente taxado como alguém que está fora daquilo. Você vai passar fome, você vai ter problema, você não vai ter dinheiro, você para que isso, entendeu? E eu poderia ter sido uma advogada, eu teria toda a estrutura, porque a minha família tem vários advogados, né? Mas não é aquilo que move a minha alma, né? Então, eu acho que eu sempre digo para os meus alunos: façam aquilo que vocês realmente sentem que move a sua alma, porque quem vai pagar o preço de não fazer aquilo que quer são vocês. Sim. Vocês é que vão pagar o preço dessa, porque a gente paga um preço, né? Estamos falando, aí você falou aí desse senhor que você conheceu, né, Eduardo, com 90 anos. Entendeu? Paga-se um preço, né? Pois é, porque aí a gente pega a indústria farmacêutica investindo milhões em antidepressivos, em antipsicóticos. Angústia dá lucro. Exatamente. É isso aí. Então, e aí, quando você vê o grau de adoecimento físico e mental dessa época, a quantidade de sofrimento psíquico no mundo, se a gente pensar, aumentou absurdamente. Então, será que essa maneira de estar sobre o planeta é uma maneira que é boa para o ser humano? Né? Eu acho que essa é uma grande questão. Para mim, não seria. Eu não me arrependo em nada das minhas escolhas, porque se eu morrer nesse minuto, eu digo, eu tive uma vida maravilhosa, aproveitei muito a vida, curti muito a vida. Agora, a pessoa chega no fim da vida e se arrepende que não fez nada que queria, né? Faço ideia esse homem como é que ficou. Pois é. E, olha, esse modo social não é ruim só para o ser humano, não é? É ruim para todos os seres, animais e vegetais, é ruim para o planeta. E eu acho que é isso que o planeta está começando a dizer para a gente. Já me fizeram mal demais. Agora toma aí as consequências. A gente está dando de cara com as consequências da nossa própria imprudência, vamos dizer assim. A gente como humanidade. Porque quando fala o ser humano está destruindo o planeta, eu pergunto qual ser humano está destruindo o planeta? Sim. Eu sou um ser humano. Eu conheço um monte de ser humano. E nenhum deles está destruindo o planeta. Quem está destruindo o planeta é a cúpula da sociedade. A cúpula financeira. A cúpula dos banqueiros. Menos de 1% da população que decide tudo. E provoca essas catástrofes ambientais. Em nome de um lucro. Porque esses, pelo menos, têm como se defender dessas mazelas de forma imediata. Eles têm seus castelos, têm suas defesas. Tem até aquela ideia de botar os milionários numa nave espacial e procurar outro planeta quando esse aqui morrer. Não é? Eu quero ver se não vai ter uma nave a reboque para levar os empregados, porque eles não sabem nem fritar um ovo, não sabem lavar uma calça, não sabem varrer um chão. Tudo é pobre que faz para eles. É a partir da percepção de que é o pobre que faz tudo nesse planeta que eu percebo que aqueles que podem construir uma sociedade menos injusta são exatamente aqueles que constroem essa sociedade injusta. É só uma questão de consciência. Porque constrói uma sociedade injusta por falta de consciência, por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento, por falta de informação. Daí ser prioridade a manutenção da ignorância e da desinformação.
Você pode pegar qualquer governo que investiu nos de baixo. Ele foi derrubado. A monarquia caiu um ano depois da escravidão ser proibida no Brasil. Não foi nenhuma benesse da princesa, não. Foi pressão da Inglaterra que queria criar mercado consumidor. Mas beneficiou os de baixo. Acabou com a escravidão. Caiu a monarquia, entrou a república. Investiu em escola, favoreceu o povo, deu aumento do salário mínimo, criou lei trabalhista, freou a ânsia de lucro das grandes empresas, cai o governo. Nós temos uma estrutura social corrupta por excelência. Ela é uma estrutura corrupta e corruptora, corrompida, totalmente. Mas quando um governo investe na pobreza, investe na rapaziada, na maioria, aí levanta-se o assunto da corrupção. Ele é levantado para derrubar o governo. Entra um governo deles que trai a nação, que entrega os mananciais, dá de bandeja todas as riquezas do território. Aí some a ideia de corrupção. Quando acontece é pontual aqui, pontual ali, alguma coisa que vazou e tal. Não é o governo. Agora, quando o governo realmente tem interesse em investir na sua população, aí a corrupção é toda dele. A corrupção não é da estrutura social, é do governo. Enquanto que não tem governo que não trate com corrupção. É da estrutura social dominada pelos podres de rico. Eles implantam uma estrutura que eles podem comprar, que eles podem controlar através de pressões econômicas, através do envolvimento da mídia comercial, que é preciso deixar claro, mídia empresarial não faz jornalismo. Ela dissimula a realidade. Porque ela depende dos anunciantes, depende da publicidade, depende dos patrocinadores. Por que não se falou o nome da mineradora no Jornal Nacional? Porque a Braskem aparece como patrocinadora num monte de eventos. Patrocinadora do Big Brother. Então a mídia protege. Claro. É pilantra, é bandida, é assassina, mas a mídia protege. Você fechou sua câmera, Eduardo. Eu esbarrei aqui. Abriu. É inépcia. Olha, eu queria... Você está pegando um dado aí que eu queria muito comentar com você, né? Você falou da Braskem. A gente só tem reportagens profundas a respeito dessas questões nos canais independentes, né? Aqui na 247 você tem aquela reportagem que a Heloísa Vilela fez lá no ICL sobre a Braskem, entendeu? Mostrando tudo o que acontecia. Mas você não vê isso na mídia normal, na mídia hegemônica, na mídia empresarial. Eu achei interessante essa sua frase, né, de que ela dissimula a realidade. E é de fato isso, quando você está aprisionado naquela visão, né, e não importa a sua inteligência ou a sua, vamos dizer assim, eu já comentei, eu tenho um amigo, eu fiquei esse domingo, 3 horas com ele conversando por telefone a respeito da questão da guerra e da guerra, não, do massacre em Gaza. É um homem culto, é um homem inteligente, mas ele está impregnado de uma visão específica de mundo e não considera, na verdade, ele considera esses ataques como uma como é que fala? Uma questão, infelizmente, uma fatalidade colateral, vamos dizer assim, né? E olha, não, e é uma pessoa legal, é uma pessoa. Só que aí ficamos lá 3 horas conversando. Ele falou que está aberto, então vamos ver se a gente muda de visão. Mas, por exemplo, queria te falar uma coisa hoje. Você vai no dia 17 lá no canal do ICL, né? Moreira, aqui vai ser retransmitido aqui pela TV 247 também. Hoje aconteceu um fato, não sei se vocês viram, eles fizeram um jornal da manhã excelente, mas eles colocaram as imagens, uma imagem da população de Gaza na porta de um dos escritórios da ONU, tentando conseguir comida. Milhares de pessoas. A live do jornal foi derrubada, porque mostrou a imagem de pessoas famintas em Gaza.
Nós fizemos aqui no Tríptico um programa que eu faço lá de literatura, teatro e cinema. A gente fez análise de um filme, Eduardo, chamado Boicote, que, aliás, está disponível, eu deixei lá até o link disponível. É uma cláusula, existe uma cláusula cláusula trabalhista nos Estados Unidos para todo tipo de trabalho, qualquer tipo de trabalho em vários estados. A cláusula é o seguinte: você não pode ir contra Israel e você não pode fazer nenhuma manifestação contra Israel, sob pena de você perder o seu emprego. E aí o filme, que é dirigido por uma brasileira que mora lá em Nova York, ela acompanha 3 pessoas, uma palestina que mora nos Estados Unidos há muitos anos e era professora há 12 anos numa escola, que ela se recusa a assinar o contrato, um outro cara que também era, eu não me recordo agora a profissão dele, e um dono de um jornal. Os 3 entram na justiça para não assinar esse contrato. 2 conseguem, né, a Palestina e o outro rapaz, mas o dono do jornal até o final do filme não consegue, né? Não está resolvido o processo. Mas o que acontece? É um lobby. O filme mostra toda uma estrutura de um lobby gigantesco, mundial, tá? Que é feito pelos judeus sionistas. E aí, qualquer crítica que você faça, ao sionismo, eles usam como uma crítica antissemita. Isso está acontecendo também com o Breno Altman, que está sendo perseguido. Corre risco. É judeu. É judeu. Como é que vai ser antissemita? Exatamente. E agora, com essa questão aqui na 247 também, a gente está tendo o Joaquim de Carvalho, que também está sendo ameaçado aí por uma série de reportagens que ele fez, de ser preso também. Então, assim, quer dizer, a estrutura ela é feita para a gente não conseguir sair desse sistema, né? Mesmo assim, e só uma última coisa para você já comentar tudo. Ontem a gente viu a violência com a qual a polícia militar de São Paulo lidou com as pessoas que estavam na casa do povo, que ali é casa do povo, no seu direito de protestar contra esse absurdo da privatização da Sabesp. E foram muito agredidas. Nossa, e tem pessoas que ainda seguem presas, porque passou mais de 4 pessoas, se não me engano, você já vira organização criminosa. Ou seja, essas pessoas que estavam lá protestando contra a privatização são enquadradas como organização criminosa. E a gente tem essa organização criminosa mundial que impede, que nos coloca nesse lugar aí de aprisionamento. Então, tudo isso aí para você comentar, Eduardo. Você não sente a força do poder financeiro, cara? Não tem cheiro de banqueiro, não? Domina mídias, domina os impérios mundiais, Estados Unidos e Grã-Bretanha, domina geral. Em 1917, a Declaração Balfour foi feita por um parlamentar inglês para o Barão de Rothschild, um judeu sionista banqueiro, dono de um dos maiores bancos do mundo até hoje. Eu acho engraçado ninguém ligar a invulnerabilidade de Israel, que já violou não sei quantas normas de segurança da ONU, já foi condenado, já foi denunciado e não acontece nada, não tem uma sanção em cima de Israel. E eu não vejo ninguém ligar isso ao poder financeiro que representa Israel. Rothschild exigiu a criação de Israel em cima da Palestina. Eu peguei o mapa de 1942 e o mapa de Israel tinha o nome Palestina. Não existia Israel. Era Palestina. Hoje, quando se fala assim, não, os palestinos têm direito ao seu território. Cara, eles tiveram o território roubado, eles foram confinados numa fração mínima do território. Isso foi um país roubado, com beneplácito da ONU e com apoio das grandes potências armadas com bombas nucleares. De onde vem esse poder todo, se não é
da área financeira, se não é dos seus grandes banqueiros sionistas? Porque o sionismo nasceu na Europa, ali naquela região da Palestina, da Jordânia, ali sempre viveu judeu. Tem uma população judaica lá, mas não é branco europeu. Os judeus europeus têm até um nome para eles, Hajidim, não sei como é que é o nome, mas foram eles que trouxeram a necessidade de tomar o território palestino. Antes de 1946 ou 7, quando saiu realmente a declaração, a reconhecimento do Estado de Israel, antes, os próprios palestinos estavam dizendo que os judeus iam tomar e expulsar eles da terra deles. Teve uma revolta, teve uma guerra, e eles perderam, porque não tinham armamento à altura para encarar o poder da Inglaterra na época, que aquilo ali era um mandato inglês. Então, foi uma armação feita em torno dos interesses sionistas banqueiros. É preciso botar banqueiros na parada, porque são bancos que dominam o mundo. A partir de cima, a casta dos banqueiros também é piramidal. Esse banqueiro judeu, ele tem o banco dos bancos. Eu ouvi falar, é difícil até de acreditar. É um banco que só tem contas de outros bancos, não tem pessoa física. Imagina o poder desse banco no mundo. Eles estão metidos em indústria de armamento, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria de transporte, em tudo que é tipo de produção no planeta, eles estão enfiados. Então, eles dominam tudo. É preciso perceber isso. E aí, nego vem, mas como é que se muda isso? Mudando a própria visão de mundo, mudando a própria mentalidade, mudando os próprios valores, vendo a vida de forma diferente do que ela é apresentada por um modelo de escola que ele é empresarista, ele prepara competidores, ele não prepara seres humanos para integrarem uma sociedade cujo objetivo é a harmonia social. O objetivo abstrato da humanidade é alcançar uma coletividade harmônica onde não haja abandonados. Mas uma sociedade sem abandonados não concentra riqueza. Esse é o problema. Para concentrar nesse nível riquezas e poderes, é preciso uma sociedade desigual. É preciso uma sociedade alienada, é preciso uma sociedade desinformada, desinstruída, e é preciso de miséria. Porque a miséria é um elemento de chantagem para o trabalhador aceitar qualquer condição de exploração, sem direitos. Então, é tudo armado. E essa mesma armação leva a gente para uma vida frustrante, com objetivos falsos. O objetivo mais comum de vida é ficar rico. Não tem excesso de riqueza para todo mundo. Não tem. Aliás, o que é um rico se não é uma ilha cercada de pobre por todos os lados? Tudo quem faz para ele é pobre. Por isso que eu digo, é preciso consciência popular. É preciso chamar o povo para o debate. É preciso levar conhecimento para a população. É preciso parar com essa mania de querer organizar os trabalhadores. Os trabalhadores se organizam, não da forma politizada da academia, porque eles não têm informação para isso, eles não têm conhecimento para isso. É preciso levar o conhecimento para eles com humildade. E não chegar de cima para baixo e dizer, olha, eu sei, então vocês vão fazer o que eu estou dizendo para fazer. Esse é o grande erro das esquerdas, que eu reluto até em chamar de esquerda. Eu chamo de esquerda porque se eu chamar de humanista, as pessoas não vão entender o que eu estou falando. Mas nas áreas que eu ando periféricas, você fala em esquerda e direita, as pessoas te olham de banda. Desconfiam de você, porque eles não entendem muito bem o que é isso. Aí eu falo, nós não estamos entre direita e esquerda, estamos entre empresarismo e humanismo. O empresarismo coloca no centro de importância maior da sociedade o interesse econômico, o interesse banqueiro, que é a maior empresa que tem. Já uma sociedade humanista teria no seu centro de importância o ser humano. É essa a sociedade que eu quero. É essa a sociedade que isso que chamam de esquerda propõe. Só que a esquerda também se deixa condicionar por um sentimento de superioridade que está na academia. Você alcança o nível superior de conhecimento, junto com isso vem um sentimento de superioridade pessoal. E isso é uma barreira na comunicação com a massa. Quem pode mudar o mundo é quem constrói ele. E quem constrói o mundo é o de baixo. Quem é que bota o asfalto no chão? Quem é que bota o cimento? Quem constrói todas as roupas? Quem é que planta? Quem é que colhe o alimento? Quem é que prepara tudo? As roupas de marca é trabalho escravo. Tudo é trabalho braçal. É o trabalho mais importante que tem. É preciso levar consciência para essas pessoas.
E não os conceitos acadêmicos de organizar a população. Mas essas classes também se organizam de outras formas autogestivas. Eles sobrevivem, outra solidariedade, outra maneira de viver. Isso verdade, as pessoas não querem ver também. Eles se organizam muito bem. Você vai numa favela e você vê que está tudo organizado sem nenhuma participação do Estado. Mas eles não têm proposta de mudança social, porque eles se sentem impotentes. A impotência é cravada no inconsciente coletivo da favela, do periférico. É um sentimento de inferioridade. É isso que precisa ser retirado. É preciso criar autoestima. É preciso criar percepção do próprio valor, da própria importância na estrutura social. Porque quando eu estava nos movimentos que iam nas periferias e tal, e via aquela coisa raivosa de falar, quando o morro descer para o asfalto vai ser o caos, quando a periferia for para o centro vai ser o caos. Eu dizia, não, cara, o morro desce para o asfalto, a periferia vai para o centro, todo santo dia, desde a madrugada. E é exatamente isso que faz a sociedade funcionar. O caos vai ser quando o morro não descer para o asfalto, quando a periferia não for para o centro, quando a rapaziada falar, não vamos lá para os empregos, não, vamos cuidar aqui da nossa vida, vamos fazer uma horta, vamos fazer cooperativa, vamos viver longe dos ricos. Acabou, mano. Não tem mais sociedade. Porque é o pobre que constrói, é o pobre que garante. Quem é que faz a segurança dessa cambada? É o pobre armado e treinado. É pobre tomando conta do patrimônio do rico contra os outros pobres. Então é preciso levar consciência, amorosamente, afetivamente, e não arrogantemente, como eu vejo ser feito. Porque a arrogância da periferia, ela não passa conhecimento. A humildade, sim. É preciso aprender com a sabedoria periférica. É preciso reconhecer a capacidade. Entendeu? É preciso respeitar essas pessoas, porque o pavor dos dominantes é que o saber se encontre com a sabedoria. Que a sabedoria está na superação de dificuldades na periferia. A sabedoria está em você se reerguer a cada tombo. A sabedoria está em você se organizar sem recurso, sem condição a se organizar a si mesmo. Você desenvolver a solidariedade não como uma virtude, mas como um elemento de sobrevivência. É preciso manter a humildade. E a academia parece que tem um ladrão de humildade, que implanta arrogância nas pessoas. E essa arrogância é uma barreira invisível na comunicação daqueles que têm acesso ao conhecimento para aqueles que não têm acesso ao conhecimento. É preciso ganhar humildade. Eu falava muito isso quando me chamavam para fazer palestra em universidade. Sabe o que aconteceu? Pararam de me chamar para fazer palestra em universidade. Ai, Eduardo, olha, essa conversa é um alento para o nosso coraçãozinho, né, Mônica? Se a gente pudesse, ficava aqui conversando mais tempo. Nós vamos ter que terminar aqui. Olha, está acabando? Já acabou, mas eu queria só... então, fala aí a sua consideração final, Eduardo. Eduardo e Mônica, olha aí. Eu acho também muito importante a gente falar também, dentro dessa cartografia brasileira atual, a gente tem que ter uma distinção entre moral e ética, né? E a gente tem que ter também, observar o tipo de apropriação dentro desse fenômeno religioso absurdo que está acontecendo no Brasil, que eu volto a dizer, como eu chamo sempre atenção, são também os mercenários, né? É muito dinheiro que move essas igrejas neopentecostais e que nós temos uma bancada política e que, então, e a infiltração nas periferias é um problema muito sério e nós, no Rio de Janeiro, vimos muito bem isso acontecer depois de 3 mandatos Crivella e que agora é bem difícil da gente conseguir modificar. Então, são as subjetividades, né? Por isso que eu acho muito interessante isso, tudo que o Eduardo está falando, junto com todas essas possibilidades. Mas concordo com você. Não vai ser com aquela palavra, com as definições da academia, que nós vamos fazer grandes progressos, né? Eu acho que a gente precisa atacar esses banqueiros, né? Os que têm o poder financeiro e que ninguém quer tocar.
Sim. Muito bem. Olha, eles têm uma bancada política, eu diria política partidária, porque é uma bancada essencialmente antipolítica, né? O comportamento deles é antipolítico. É antipolítico. Essas igrejas têm todo o apoio do sistema, porque o pobre ele vai interpretar a pobreza dele como um problema dele com Deus. Ele não vai ver na estrutura social as razões para a pobreza dele. Ele não vai enxergar na formatação da sociedade a responsabilidade sobre a criação de tanta pobreza. Ele é convencido que ele está pecando e, por isso, Deus não enriquece ele. Porque se ele tiver com Deus, Deus enche o rabo dele de grana. Está aí uma coisa que eu não desejaria para ninguém, você ter muito mais grana, porque sua vida vira um inferno. O objetivo de enriquecer é um objetivo estúpido. O que a gente precisa é do básico para sobreviver. O básico. A partir daí a gente vive tranquilo. A gente pode trocar e dar razão à vida, né? E se realizar afetivamente na vida. É isso que a gente precisa. Muito bom. Desenxaguar o cérebro. Desenxaguar o cérebro. Então vamos finalizar com aquela fala maravilhosa da Mônica. Vai lá, Mônica. A prática... Abre aí. A prática da... Fechou? Do Guattari. A prática da felicidade torna-se subversiva quando ela é coletiva. E a primeira pista para uma revolução molecular: não atrapalhar. Isso. Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui. E a gente marca uma próxima mais para frente para papear mais. Obrigada, Eduardo. Para vocês contarem do passado de vocês aí, a gente conta as